senhor presidente. Muito obrigado, senhores. Meu caro amigo deputado José Chaves, quero cumprimentar Vossa Excelência e a sua excelentíssima família, que honram, sem dúvida nenhuma, com a presença nessa sessão memorável em que o ilustre parlamentar faz a sua despedida aqui da tribuna. Mas tenho certeza que o meu prezado amigo deputado José Chaves, que representou muito bem Pernambuco, haverá de ficar registrado nos anais dessa casa como um dos melhores parlamentares, aguerrido parlamentar, lutador parlamentar. Por isso eu desejo ao meu prezado amigo José Chaves muito sucesso, a Vossa Excelência e sua excelentíssima família, que presente está nesse momento bonito da despedida do belo pronunciamento que Vossa Excelência faz. Muito sucesso, deputado. E nós dois escolhemos, deputado José Chaves, a nossa despedida num dia histórico, num dia muito importante, porque é o dia da Imaculada Conceição, minha querida padroeira da minha terra, lá de Santa Catarina de Curitibanos. Hoje lá é feriado, porque a nossa querida Imaculada Conceição é a padroeira da nossa terra. Quero também, com muito prazer, registrar a presença de uma figura muito importante no cenário da história, o meu prezado amigo Alex Douglas, que é o presidente da Abranca, da Associação dos Motoristas de Ambulância do Estado de São Paulo, que junto comigo aqui debateu a regulamentação dos motoristas de ambulância. É uma jovem promessa política. E a todos os motoristas de ambulância do Estado de São Paulo, preste muita atenção neste jovem Alex Douglas. Mas estamos se aproximando no final da 54ª legislatura, em consequência da minha participação nos debates e decisões desta casa, pois resolvi não mais concorrer à reeleição. Parece-me, portanto, o momento próprio para fazer um balanço, mesmo parcial, do exercício do mandato em que me honrou meu querido povo catarinense. Um olhar sobre esses 4 anos revela, sem dúvida, resultados significativos catarinenses que me honram nesse momento com a sua audiência. Conseguimos aprovar e ver transformar em vários projetos-leis. Tomei parte na discussão nos temas relevantes para que o meu Estado e o meu país, e assim tenho certeza de que correspondi à delegação a mim outorgada no pleito 2010 por mais de 90 mil eleitores catarinenses. Obtive, inclusive, reconhecimento em nível nacional e até internacional. Por outro lado, a retrospectiva de tudo que aqui presenciei no quadro político-eleitoral do país me obriga a admitir, meus caros colegas deputados e povo brasileiro, alguma decepção. O Congresso Nacional continua fazendo muito menos o que poderia fazer mais. Preferindo atender todos os desejos, prefere este Congresso atender todos os desejos do Executivo, e o sistema representativo está abalado por distorções que só serão resolvidas com a indispensável reforma política. O fato dessa reforma não ter sido devidamente encaminhada causou-me grande desalento, e é um dos principais motivos de não ter sido mais candidato à Câmara dos Deputados, embora não esteja aqui apenas me despedindo da vida pública, e sim deste Parlamento. Como já afirmei em muitas ocasiões, compreendo as dificuldades para aprovar a reforma política eleitoral, levando em conta os variados interesses dos partidos políticos e dos parlamentares, interesses legítimos, vale dizer, mais difícil de acomodar num texto de consenso que possa corrigir problemas aí existentes. Por outro lado, o Parlamento conseguiu superar esses entraves,
e aprovar avanços que ajudaram a consolidar nosso ambiente democrático. Creio que em alguns momentos isso voltará a acontecer, e nossa expectativa adianta pontos nos quais precisamos efetivamente de mudanças. Não são muitas, mas são essenciais e devem formar um conjunto, pois de modo isolado teremos menor repercussão. A primeira decisão que precisa ser tomada é a proibição das coligações eleições proporcionais. Esse tema tem estado presente em todas as discussões sobre a reforma política, e não por acaso. Como o sistema atual, o eleitor vota em um determinado candidato em decorrência de alianças cada vez mais estranhas, pode estar elegendo alguém de um outro partido, de ideais proposta muito diferente da gente. Aqui nós temos exemplo, o ilustre deputado Edinho Bez de Oliveira sabe o que eu estou dizendo. Não se pode pretender assim que exista ao longo dos mandatos alguma conexão entre representantes e representados. Elimina a coligação nos pleitos para as câmaras, eliminada as coligações nos pleitos das câmaras municipais. Assembleia, já vou ouvir todos com muito prazer. As assembleias, vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados de cada partido teriam uma bancada realmente compatível com o número dos votos alcançados. Seria restabelecida a verdade eleitoral e o cidadão saberia que seu voto ser influente para eleger o candidato desejado e menos aproveitaria alguém de outra linha política de proposta não semelhante. Considero também necessário promover a coincidência das eleições, mandatos de níveis municipal, estadual e federal, pois a realização de pleitos de cada 2 anos é muito danosa para o país. Atualmente, mesmo que não está ocorrendo, afeta a disputa eleitoral. Um prefeito não pode ignorar, por exemplo, a eleição para o governo do Estado e os legislativos, e um governador não pode deixar de se envolver em eleições municipais, pois delas depende a força da corrente partidária. Com a coincidência, haverá condições de executar programas mais definidos e estáveis, sem a pesada interferência eleitoral que ora se verifica. A terceira mudança, senhores deputados e povo brasileiro, que defendo é provavelmente a mais complexa e polêmica, mas sem ela não conseguiremos aperfeiçoar como desejamos o nosso regime representativo. Trata-se, portanto, financiamento público da campanha. A experiência das eleições mais recente mostra que a política está asfixiada pelo dinheiro. O vínculo cada vez maior com os financiadores privados induz os governantes a se voltar para as demandas destes grupos específicos, em prejuízo à população em geral, e leva os candidatos a uma disputa ferrenha por doações. Estou convencido que o financiamento público é a solução para reduzir os gastos, que passarão a ser previamente fixados por leis, em montantes razoáveis, sem os exageros atuais, e ao mesmo tempo para cortar as ligações de candidatos com empresas privadas. A fiscalização se tornará muito mais simples e as eleições serão muito mais baratas, privilegiando a vontade do eleitor e não dos detentores de recursos, de muitos recursos. Em conjunto, 3 iniciativas, e aqui, senhores deputados, eu vou ouvir vocês, me permita só fazer um parênteses. Um parênteses, deputado José Chaves, que nós precisamos explicação. Eu tenho aqui em mãos a minha folha de pagamento, que é igual a todos os senhores deputados. Vejam vossas excelências e povo brasileiro, eu não entendi até agora e precisa se dar explicação ao povo brasileiro. Um deputado federal
percebe hoje, eu percebo hoje, R$ 26.723 bruto, ou sendo R$ 19.617 líquido. Isso, somando aos 4 anos, eu percebo R$ 1.282.710 bruto, sendo limpo, apenas recebo bem menos do que esses valores. Nos 4 anos, portanto, recebo 941 mil. Na Justiça Eleitoral, nessas últimas eleições, nós vemos a prestação de conta dos senhores candidatos a deputados. Por uma questão de respeito, eu não vou citar o nome, mas 8 deles, no meu estado, gastaram mais do que o dobro do que ganha. Um deputado estadual do meu estado recebe nos 4 anos apenas 706 mil. Atenção, meus queridos deputados. 14 candidatos a deputado estadual gastaram mais de 1.300.000. Que explicação é essa que nós temos que dar para o povo brasileiro? Recebemos R$700 mil em 4 anos e gastamos 2 milhões por uma eleição. De onde é que vem esse dinheiro? Quem é que banca isso? Como é que nós vamos ser empregados do povo, fazendo leis que beneficiam o povo, quando vemos esses absurdos? Conta nenhuma fecha, porque realmente os dados são estarrecedores. Precisa da reforma política, precisa urgente do financiamento público, porque aí acaba dessa história de um deputado perceber em 4 anos 910 mil e gastar 2 milhões para poder se eleger. Por isso, da importância da reforma política e do financiamento público. Vai ser muito mais barato para o país este financiamento público. O conjunto dessa